Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora, sejam muito bem-vindos mais uma vez, trazendo para vocês as melhores informações do mundo da política. Pessoal, já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, do Brasil e do mundo. Peço para você também já ir deixando o like no vídeo, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e se você não é inscrito, convido você a se inscrever gratuitamente, clicando no botão inscrever-se. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Como eu prometi, vamos falar sobre Olimpíada. Olha só o que aconteceu. O Marcos Mion, apresentador da TV Globo, culpou o governo Lula pelo descaso de atletas brasileiros na Olimpíada de Paris e pelo consequente mau desempenho dos atletas. O Mion disse que não é responsabilidade desses esportistas, mas sim resultado da falta de incentivo do governo federal. O apresentador publicou um longo desabafo nas redes sociais. Vamos acompanhar um trecho. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por não terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, tá? Para ter embasamento no que eu tô falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$2.000 por mês no site salário.com, tá? Mesmo assim, a gente vê em todas as Olimpíadas nossos atletas disputando e ganhando medalhas. Isso para mim é surreal. Mostra o tamanho do coração do povo brasileiro, mostra que a gente tem muita garra, sim. Pega um cara como Isaquias, de repente, do nada, um brasileiro ganha uma medalha olímpica em canoagem. Óbvio que do nada é modo de falar, porque o cara dedica a vida inteira para isso. A gente tem esse esporte no Brasil, mas do nada é a sensação que dá pra gente, pro grande público, porque a gente não acompanha, não fica sabendo de nada, porque não tem investimento. E para pra pensar, sem quase nada de investimento, o cara ganha medalha olímpica. Então, um trecho desse vídeo do Mion, é um desabafo maior, uma crítica maior que ele fez. E queria te ouvir, Silvio, sobre isso. Você considera acertada essa ponderação do Mion? O que achou, hein? Bom, vamos lá, Brown. Eu vou separar o comentário em dois pontos. Primeiro, quando o Mion começa o desabafo dele, né? O Mion, o apresentador da Rede Globo, ele começa o desabafo naquela mesma linha. Gente, coitados dos atletas brasileiros que não conseguem a medalha. Ele segue aquela agenda do vitimismo, aquela agenda da meritocracia invertida que hoje paira no esporte diante dessa agenda woke, né? Que é quase que um culto à derrota, uma euforia do fracasso muitas vezes. A mídia brasileira não é um fenômeno brasileiro, mas a mídia brasileira está completamente entupida de colunas e artigos e de gente celebrando quem ficou em último lugar. Hoje, por exemplo, teve uma entrevista que surpreendeu essa mídia com um atleta brasileiro do triatlo que chegou em 10º lugar, e aí ele foi entrevistado. E aí a pergunta, não, mas parabéns, que foi uma porcaria, eu podia ter ido muito melhor, eu não estou satisfeito com o meu desempenho. E isso cai como uma bomba nessa agenda do coitadismo. Esse é o primeiro ponto. Acontece que no meio da fala do Mion, ele comete um pecado capital para essa esquerda. Por quê? Ele fala do governo, e o governo de turno no Brasil é do Lula. Então, imediatamente, a crítica recai em cima. Ele está criticando o Lula. E claro, vão procurar imagens do Mion no passado, se ele apoiou ou não apoiou o Bolsonaro, e por quem é o Mion, por aí vai. Então entra em cena os canceladores da esquerda. O Mion vira bolsonarista de repente. Tanto que teve, eu li na Isto É, mas esses perfis assim, de revistas que já acabaram, mas seguem por aí nas redes sociais, dizendo o seguinte: Mion comete fake news sobre Bolsa Atleta. Ele, de fato, chutou um número ali, R$2.000 não é o valor. O valor médio que hoje um atleta olímpico recebe do Bolsa Atleta, ele é de R$3.400. Pode chegar até a R$16.000 se tratar daquele atleta chamado pódio, que é um atleta que consegue ter número na chegada aos Jogos entre os 20 melhores da sua modalidade no planeta. O governo brasileiro em 2024, por exemplo, esse é o número de orçamento, tá? Ele depositou 1,7 bilhão
em montante de Bolsa Atleta. Se você contar os demais incentivos ao esporte, ele chega a 3 bilhões, porque junta com o dinheiro de loterias e com a lei de incentivo ao esporte. Alguém pode dizer é pouco, é muito, mas vamos lá. Então acho que é importante separar isso. O Mion está sendo cancelado simplesmente, atacado, porque o governo de turno é do Lula. Mas eu também tenho um determinado, vou até certo ponto, Brown, aqui, porque ele vai no discurso do coitadismo, ele é um global, e amanhã eu não duvido que ele vai pedir desculpas pelo que ele falou. E você, Fabi, o que achou da fala dele, do Mion? Mas dessa vez eu não vou ser ingênua, hein? Bom, primeiro, ele vê, assim, francamente, qual é o problema do Brasil quando vai se retratar algo assim, né? Só que ele não consegue falar o nome literalmente. Mion é o PT. O PT é o problema, o PT é o atraso. O PT realmente faz coisas que a gente não acredita que o Brasil seria capaz de entrar no mérito. Então, essas Olimpíadas, realmente, ele já virou bolsominion. O Mion aí, eu já vi vários comentários e a gente sabe que não, né? Provavelmente, inclusive, ele deve ter votado aí no loser, né? No L, no Lula. Mas em relação também a esses comentários das Olimpíadas, eu estou chocada. Eu vi muitos e muitos relatos nas redes sociais dizendo o seguinte: gente, não tem uma representação de uma gordinha, por exemplo, entre as atletas. Eu fui olhar se não era meme, gente, não era. Como assim, gente? Como assim? É surreal, né? Esporte é a competição do mérito, não tem outra coisa, né? A atleta de alta performance dá vida por isso. E nós temos bons exemplos, né? Eu lembro aqui da própria Ana Paula Henkel, nossa hoje amiga de comentários aqui, mas icônicos, de realmente vencer, né? Quando ela foi pro vôlei de praia. Se você não viu essa parte, vai buscar, gente. É a história do nosso Brasil, o Brasil guerreiro, né? O Brasil que a gente tinha tanto orgulho, inclusive no futebol, que hoje nós tivemos a Marta, né? Confundindo o esporte e batendo lá numa jogadora. Assim, vexatório, e isso não é falado, né? Quando é o pessoal da esquerda, gente, ninguém fala, mas se fosse alguém, imagina se fosse o Neymar no lugar da Marta, né? Então, assim, diante dessa hipocrisia toda que a gente está vendo, essas Olimpíadas está perdendo a graça, porque a gente tem que torcer pelo melhor, a gente tem que torcer pelo mais forte. E escândalo aí em relação às lutas, né? Que foi permitido falsas mulheres competirem com mulheres de verdade. E isso, né, a gente ainda pode ver uma tragédia, infelizmente, porque jamais vai ser igual um corpo de uma mulher, né, como somos nós todas aqui, mulheres que, não vou falar cis porque é mulher, né, mas jamais a potência cardiovascular de uma mulher e de um trans jamais vai ser igual, né, não venham me falar de hormônios, é diferente, e infelizmente acho que a gente vai ter que mostrar isso da pior maneira, né, infelizmente. Ô Consta, e você, o que pensa sobre essa história do incentivo estatal, mau desempenho dos atletas? Como é que vê essa equação, hein, Consta? Eu vou pegar de onde a Fabi deixou e vou fazer uma análise mais abrangente, até porque eu confesso não saber direito quem é Mion. Eu não acompanho Mion, Mion que eu gosto é o filé mignon, que eu como com bastante frequência aqui. Esse eu admito que eu não sigo. Não acho que estou perdendo grandes coisas. Mas a fala dele, né, em relação a incentivos, é óbvio que tangencia aí uma verdade, né? O Estado brasileiro, o PT tem boa parcela de culpa, aliás, eu acho graça, né, do PT, que ficou 14 anos no poder, tá de volta à cena do crime, ficar culpando o Bolsonaro por desgraças, né? Parece o Biden aqui nos Estados Unidos, 36 anos como senador, 8 como vice-presidente, 4 como presidente, e a culpa é do Trump, né, das coisas ruins. Então a esquerda é igual no mundo todo, é cara de pau. Mas o esquerdismo no poder desde a redemocratização é responsável pela situação brasileira, que é capenga em infraestrutura, e porra, é assim para tudo. Para a logística não vai ser para o esporte? Claro que é também para o esporte. E aí, Brown, há uma politização muito grande, acima de tudo pela esquerda, de tentar se apropriar do atletismo, do esporte, para fins partidários e políticos. Fidel Castro fazia muito isso, o Kim Jong-un faz isso, todo totalitário, todo ditador adora usar o esporte. Então,
O Lula fez muito isso, né? Até porque o Brasil teve a Copa, a Olimpíadas, que ele garante que não teve roubalheira, e a gente sabe que teve, né? E pega muito mal, porque você quer torcer pelo país, mas você sabe que vai ser apropriado isso para fins partidários, propagandísticos do regime nefasto, corrupto, totalitário e comunista. Então, isso gera um problema. Eu tenho pena dos atletas, porque, veja, a Nike está com uma propaganda nova, está causando controvérsia, e assim como a fala do Mion gerou revolta na esquerda, e parece até que ele já pediu desculpas, a turma do chat disse, né? O anúncio da Nike está deixando a turma woke de cabelo em pé, porque é uma turma dizendo assim, eu sou mal, eu sou ruim, mas eu tenho ambição, eu não ligo muito para você, eu quero vencer. E o atleta, ele, ainda mais olímpico, ele busca a excelência, ele sacrifica muito da vida dele por isso, pela medalha de ouro, pelo pódio, para ligar para afetações woke, progressistas. Então o anúncio pegou na veia isso, e essa Olimpíada está incomodando muita gente, já tem uma campanha de boicote. Eu tenho pena do atleta, mas aquela abertura foi a coisa mais patética, já comentamos aqui, e não só a abertura eu sou capaz de perdoar pelos atletas, que não tem culpa, mas o que a Fabi falou é que me pegou mais ali. Quando permitiram nessas Olimpíadas colocar, eu vou ser um pouco mais direto, homem para bater em mulher, isso me incomodou profundamente. Isso não é esporte sério, isso não é uma disputa fair, isso não é legal. O esporte olímpico é o mais inclusivo que existe. Você pode ser de qualquer nacionalidade, de qualquer credo religioso, de qualquer cor de pele ou etnia, desde que você seja o melhor. E aí você vence. E dentro da sua categoria. No caso, homem para um lado, mulher para o outro. Então, boicotar essa Olimpíadas é uma tentação muito grande para mim, que já não tenho muito tempo para acompanhar, infelizmente, os esportes como eu gostaria. Aí vem a Janja como enviada, como representante do Brasil, sem cargo nenhum, porque o Alckmin estava ocupado num lugar que a Janja não poderia ir, e o enteado dela sabe o motivo. O Alckmin está lá com os terroristas e a Janja está curtindo Paris para representar o Brasil. Então não dá nem para torcer quase. E cá entre nós, acho que ela é mais pé fria do que o Mick Jagger, vamos descobrir. Mas só para fechar, o problema é mais complexo e o buraco é mais embaixo. O Neymar, que é o garoto bolsonarista, o eterno garoto, ele vira meme nos Estados Unidos, porque cai o tempo todo. Então, e não ganham nada, é um bando de firula. Então, assim, infelizmente, os nossos atletas, não vou generalizar, mas muitos, estão preocupados com outras coisas, com lacração, com rede social, e eu recomendo o anúncio da Nike. O atleta tem que ser um obcecado pela vitória e ponto. Qualquer outra coisa no caminho é obstáculo a ser vencido. Era só para completar, sobre o Mion, não deu outra, foi isso mesmo, ele já veio a público, já se retratou, pediu desculpas, disse que a fala foi tirada de contexto, que ele estava se referindo, na verdade, ao histórico do governo brasileiro, à histórica falta de apoio ao esporte brasileiro, não ao atual governo federal, ao governo Lula, disse que isso foi levado por uma conotação política que foi tirada de contexto. Aliás, como o Silvio falou, né, sobre essa associação com Bolsonaro, uma das notícias que eu vi hoje sobre isso, falando sobre essa fala do Mion, tinha para estampar a notícia uma foto do Mion com Jair Bolsonaro, que foi num encontro que ele teve durante o governo para tratar da causa das pessoas autistas, porque o Mion tem um filho que é autista, e ele é muito envolvido com a causa, uma espécie de embaixador, porta-voz dos autistas, fala muito sobre esse assunto, e ele se reuniu na época com o Bolsonaro para tratar disso. E aí, hoje, 5 anos depois do encontro, a foto que foi usada por alguns portais para tratar dessa notícia, da crítica do Mion ao governo Lula, foi a foto dele com Bolsonaro, insinuando aí essa ligação com o bolsonarismo. Olha aí, ó, quem está falando é bolsominion, né? Olha aí ele com Bolsonaro. Então, foi nessa toada e não deu outra, ele já pediu desculpas. Falando sobre essa história da presença de trans na Olimpíada, tem outra informação sobre isso. Olha só, a ministra italiana, Eugenia Roccella, criticou hoje a presença dos atletas trans na Olimpíada. Ela declarou que é muito preocupante saber que durante os Jogos Olímpicos de Paris, 2 pessoas trans foram admitidas nas competições do boxe feminino. Homens que se identificam como mulheres e que em competições recentes foram excluídos. Foi a declaração da ministra. A fala foi um dia antes da italiana Angela Carini enfrentar uma atleta trans, a argelina Imani Khelif. A participação dessa boxeadora da Argélia
assim como da transexual Lin Yu-Ting, que é de Taiwan, foi autorizada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional. O que acha, Silvio, dessa possível presença da presença dos trans? E que bom, né, que isso não é mais um tabu, né, porque durante muito tempo não se tocava nesse assunto, né, não se questionava, veio como parte dessa agenda mais ampla e passou ao largo, né? Agora, finalmente, a gente tem algum posicionamento, no caso do governo da Itália, sobre esse assunto, né? Eu acho um absurdo, Brown, assim, olha, o Rodrigo já falou um pouco e a Ana Paula Henkel discorre com muita propriedade sobre esse tema. Ela, tanto nos programas que ela participa, quanto nos artigos que ela já escreveu para a Revista Oeste, são vários artigos, quem tiver interesse é só procurar nos buscadores Ana Paula falando sobre essa questão. Ela é uma medalhista olímpica, é um orgulho nacional e ela sabe o que é ser um atleta de alta performance, um atleta de ponta. E é claro que é uma disputa desigual, porque nós estamos falando simplesmente de uma questão biológica. Então, antes de colocar qualquer rótulo, antes de colocar qualquer estampa, antes de trazer qualquer agenda progressista, qualquer sufixo, esqueça. Vamos falar da questão biológica. Existe uma questão tipo de testosterona, que é desenvolvida principalmente até a puberdade, mas inclusive em casos de hormonais, né, de manipulações hormonais. Eu não vou entrar em determinadas tecnicidades, não é minha praia essa área da biológica, médica, mas vamos falar a verdade, o sujeito nasceu homem, então ele tem uma compleição física preparada para ser homem, com uma irrigada por testosterona, isso fará dele alguém com muito mais potência para determinados esportes. E quando a gente chega, por exemplo, no boxe, que foi uma das discussões, pelo amor de Deus, nós estamos falando de porrada. Vamos traduzir aqui, falar português claro, né? Nós estamos traduzindo de troca de soco, de golpe. Então é evidente que isso vai ficar mais lúcido para quem estiver assistindo. Mas no voleibol a gente já viu isso, já que estamos falando, citamos o caso da conhecimento todo amplo da Ana. Teve um caso, Brau, eu estava tentando procurar enquanto vocês falavam, eu achei até aqui uma reportagem do Daily Mail, uma atleta de voleibol que ficou paralítica por ter sido empurrada por uma outra trans durante uma competição. Ou seja, não estamos nem falando de boxe aqui, né? Então, acho que quando a gente chega no boxe, a discussão já passou muito do limite, ela já tinha que ter sido encerrada antes. E, infelizmente, há para finalizar aqui, também um outro debate, que é determinadas federações nos países proíbem e o Comitê Olímpico acaba tomando decisões adversas, distintas. Isso mistura o caldo ainda mais. Pois é, né, Fabi? Falando em mistura, né, também tem uma certa intoxicação com a questão social, né? Sempre que alguém faz essa pontuação da deslegitimidade, da injustiça da presença de trans nas competições femininas, isso esbarra na questão social, é como se fosse um ataque aos direitos da pessoa trans, né, ou um tipo de preconceito, discriminação, quando na verdade é uma questão muito técnica, objetiva, né, ninguém está fazendo qualquer tipo de impedimento a que se faça a cirurgia para mudança de sexo, que se identifique com um determinado gênero, quer alterar e que faça a cirurgia, é da vida privada de qualquer um, né? O que você está falando é de uma questão muito objetiva, mas aí, para se soterrar esse debate, muitas vezes se introduz a questão social como se fosse um ataque a um direito, quando na verdade é uma questão técnica, né, Fabi? Totalmente, e realmente a Ana Paula Henkel, ela fala muito bem disso. Eu me lembro de uma palestra dela no primeiro CIPEC que teve, eu fiquei impactada quando ela trouxe dados incontestáveis. Aliás, o pessoal da ciência é bastante negacionista nesse aspecto, porque ninguém defende a mulher. Né? Quem vai ser prejudicada são as mulheres, gente. Né? Então é assim, é aquela coisa meio básica, por lógica, até porque também sou do direito, eu penso, então cria uma categoria só para eles, e acabou. Não é assim, a gente já fala, né? A gente fala até brincando, que vai ter banheiros masculinos, femininos, um de trans, aí tem de criança, e assim vai. Se querem esse divisionismo desse jeito,
tem que dividir sim, porque isso aí coloca a vida das mulheres em risco. E não é somente, a Ana chama atenção, e eu vou aqui repassar o que a Ana fala, porque é importante essa mensagem, que não é somente na luta em si lá de boxe que vai ser totalmente desigual, mas é a busca das mulheres por uma força que está num homem ali modificado, que jamais ela vai conseguir. Então, também o percurso até lá, porque atletas de alta performance não querem perder. Então vocês imaginam o treino das mulheres, né, que não tem essa potência cardiovascular natural de um homem para poder chegar a competir com esses homens. E outra discussão fundamental é que você trouxe aí, né, se aquela peculiaridade daquele determinado esporte já proibiu, porque estudou muito mais o aspecto, como é que o COI tem a capacidade de fazer isso? A gente sabe que o COI, infelizmente, né, se dobrou a essa agenda, que é mais importante colocar essa questão, que não é uma questão esportiva, é uma questão biológica, na frente, né, e possivelmente pode matar mulheres ali na competição ou nos seus treinos. Então, é grave a denúncia, ainda bem aí que a italiana nos trouxe essa visão, mas mais mulheres têm que falar a respeito, porque uma mulher jamais vai conseguir competir com um homem, né, seja ele trans ou não. E você tem sugestão, Consta? Como é que tem que se equacionar isso? Será que criando uma categoria exclusiva para os trans, colocando nas competições masculinas? O que é que teria que ser feito, hein? É uma saída. Cria a categoria trans e vê quem quer, né? Olha, é absurdo isso, né? O sujeito é medíocre e pontua lá atrás, na rabeira, na natação masculina, aí vai lá e vence todas de ouro na natação feminina, porque você diz mulher, né? Isso tudo passou do ridículo já, gente. As feministas estão bugadas. Veja, por exemplo, o caso da Rowling, né? J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, sendo cancelada o tempo todo pela turba trans, né? Ela é uma mulher progressista, uma mulher de esquerda, uma feminista, só que ela se recusa a enterrar a biologia, e por isso ela é cancelada. As feministas dos movimentos anteriores, hoje na terceira ou quarta geração, é uma coisa, enfim, uma caricatura do que já foi, né? Antes tinha as sufraguetes lutando pelo direito de votar. Hoje é um bando de mulher que odeia homem, que odeia casamento, né? Tão recalcadas, sei lá, odeia o pai. Mas as feministas lutaram para que homem não pudesse bater em mulher, né? E é isso que nós estamos vendo. Homem subir, já teve uma morta, não nas Olimpíadas, mas no ringue. Teve uma mulher que foi morta. Então você bota um homem que tem muito mais massa, força, na média, para espancar uma mulher e acha isso legal em nome da ideologia de gênero? Isso é perverso. Quem defende isso é perverso. Eu tô com o Elon Musk, que perdeu um filho para essa ideologia, né, e outros aí, que estão comprando uma briga para valer. A gente sabe que essa turma hoje é histérica, organizada, barulhenta e adora judicializar tudo. Mas eu acho que médico que pega criança e começa a mutilar o seu corpo, dá hormônio, bloqueador de hormônio, coisa assim, eu acho que esse sujeito traiu o juramento de Hipócrates e eu acho que tinha que ser preso. Eu sou radical nesse ponto porque eu não sou radical o suficiente para dizer, você se sente uma mulher hoje? Então, parabéns, você é uma mulher. Eu não cursei as aulas de biologia à toa. Deixa eu trazer um último assunto para a gente fechar, falando agora da política aqui no Brasil. Olha só, a Controladoria Geral da União apontou uma distorção de 2,7 bilhões de reais nas contas do Ministério da Educação, referentes a 2023, o primeiro ano do governo Lula. De acordo com a fiscalização, a maior parte dessa distorção, cerca de 1 bilhão e 700 milhões, deve-se à manutenção indevida no ativo do MEC, de registros de crédito cujas prestações de contas não foram analisadas. Rapidinho, quero ouvi-los, meus amigos. Começando com você, Silvio, destaques finais aí de cada um para a gente fechar o programa de hoje. Vai lá. O governo Lula, se fosse escrutinado pela mídia tradicional, né, esse terceiro governo Lula, como foi o governo Jair Bolsonaro, por exemplo, ele talvez já teria acabado. Isso é fato. Mas com raras exceções, que a gente sempre cita, programas aqui como o nosso, como a Oeste, como a Gazeta do Povo, como
olha, é muito difícil você encontrar alguém que esteja disposto a olhar este governo com lupa. Aí você encontra desvios de recursos, e olha, você falou da CGU, né? Ou seja, está partindo de meio oficial, mas desvio de recursos na educação, você encontra o arrozão, você encontra licitações tão suspeitas que tiveram de ser suspensas na SECOM, você encontra negócios mal explicados no Ministério das Comunicações, do Ministro dos Cavalos, você encontra repasses que ninguém consegue explicar na pasta do MST, ou seja, a pasta do MST é do Desenvolvimento Agrário, eu chamo de Ministério do MST porque só existe no governo do PT. Já é o governo do arrozão, por exemplo. Então, assim, é um governo bem complicado, Brown, bem complicado. É que, claro, a CGU faz o seu papel, mas ela é comandada pelo atual governo. A Polícia Federal tem à sua frente pessoas indicadas pelo atual governo. Então, assim, vamos partir do princípio de que não há grande esforço de investigação. E ainda assim as coisas estão aparecendo. Fala, Fabi. Na área da educação, eu vou destacar, além dessa notícia aí da CGU, que realmente a mídia passa batidão, que o governo congelou 5,7 bilhões, né? Ó que maravilha! E de saúde e 2,71 bilhões de educação. Então é isso, né? Sabe aquele pessoal que trabalha ou estuda nas escolas federais, nas faculdades federais? Tá aí a realidade da coisa, né? Quem era mesmo que não gostava de investimento em educação e etc., a realidade fala tão alto que teve uma greve aí que parecia que não ia acabar. E agora tem greve em outros setores também do funcionalismo público, porque o governo Lula é aquele, né, que o pessoal lutou tanto para ele voltar e devem estar se arrependendo amargamente por ele ter voltado. Você, Consta? Para fechar, Brown, eu vou na linha do Silvio aqui, né? Com a mídia companheira, com as instituições de Estado aparelhadas. Nós ainda ficamos tendo notícias assim. Você imagina como seria se estivessem todos fazendo devidamente seus trabalhos, né? Seria como aquele autor do País dos Petralhas, tão convencido de que era um país de petralhas, que escreveu o volume 1 e 2, dizia à época, não é uma enxadada, uma minhoca, não. É uma enxadada, uma sucuri. É uma cavucada e já sai ali um arrozão, um negócio escandaloso. Porque o PT é isso, meus amigos. É uma quadrilha que não tem aliados, mas comparsas. Tá aí, né, pessoal? As informações para todos vocês. Vou pedindo para você colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo e peço para você a gentileza, meu senhor e minha senhora, para ir deixando o like no vídeo. Deixe o like no vídeo para ajudar a fortalecer o vídeo e o canal. Peço também para você compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui, caso você não seja inscrito em nosso canal. Clique aí no botão inscrever-se logo abaixo para ficar inscrito e fazer parte da nossa família patriota. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.